Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma noite de Evangelho, de estudos, hoje aqui da minha casa, mas somos lá do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, onde temos esse trabalho especial às quintas-feiras de dar um retorno ao que a palestra que nós fizemos na segunda-feira. Então, que a gente consiga, levar o Evangelho, levar a lição de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para todos aqueles que estão juntamente conosco, que aqueles que acreditam, aqueles que estão interessados, aqueles que têm curiosidade, saber sobre a doutrina kardecista, onde nós somos considerados, o estudo é considerado como ciência, filosofia e religião. Então nós não debatemos religião, nós apenas esclarecemos os pontos que Jesus, que foi pelos pontos de Jesus colocados para nós. Como nós já dissemos na segunda-feira passada, essa segunda-feira nós fizemos algo diferente. Nós iniciamos fazendo um estudo sobre o Livro dos Espíritos e nós falamos, o tema que nós abordamos na segunda-feira, dia 8, foi a caridade e o amor ao próximo, que está no capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Então nós vamos alternar. Algumas vezes a gente vai falar sobre o Evangelho e outras vezes sobre o Livro dos Espíritos, que vocês poderão entender que tem muita coisa relacionada. O Evangelho, ele é assim, abrangente nos ensinamentos morais que nós temos que alcançar. E o Livro dos Espíritos, ele tem vamos dizer assim, algo a mais, porque ele é composto por perguntas e respostas. As perguntas foram elaboradas por uma equipe que estava junto com Allan Kardec em 1857, quando foi fundado este livro, quando ele foi publicado, e estes seres que lá se encontravam, esses médiuns que lá se encontravam com Allan Kardec, fizeram uma elaboração de várias perguntas aos espíritos. Espíritos estes de luz, espíritos esses que chamamos espírito de verdade, e outros que são conhecidos como São Vicente, são outras criaturas aí que tiveram uma expressão uma passagem pela Terra bem assim, com bastante potencialidade, vamos dizer assim, voltadas à caridade, ao amor ao próximo, aos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos iniciar esta oportunidade falando sobre o tema que nós já abordamos e estamos abertos hoje, em especial, como nas quintas-feiras, as perguntas a respeito do tema. Se nós pudermos focar aí nas perguntas do tema, a gente fica até mais produtivo. Mas estamos aí para, assim, dependendo de cada um, fazer o melhor da gente, tá certo? Então vamos começar. Hoje, então aqui, começamos aqui, eu estou vendo se já tem alguma pergunta aqui, mas está tudo bem, só os que estão entrando, boa noite a todos. A primeira pergunta que eu vou iniciar é a questão 886 do Livro dos Espíritos. E lá diz assim, a pergunta diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade?
tal como Jesus a entendia. A espiritualidade responde: a benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem a todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofertas. A palavra indulgência, aceitação, você compreender, se colocar no lugar de outrem, a indulgência, ela se coloca nesse sentido, para que nós possamos entender, compreender aquele que nós, às vezes, que está sendo colocado à nossa frente. Então, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque ninguém é perfeito neste planeta. Perdão das ofensas. E aqui vem um comentário de Kardec, que eu acho super interessante, com uma abrangência sobre este tema. Então diz ali Kardec: amor e caridade são o complemento da lei e da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido destas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmão. Então, a questão da palavra, né, que nós temos indulgência, é nós amarmos uns aos outros, nos colocarmos na questão de outrem. Porém, quando nós falamos, e aqui precisa ser esclarecido, inclusive esclarecido por Allan Kardec, que Jesus colocou a caridade, quando nós falamos de amarmos uns aos outros, amar ao nosso próximo, isso é importante. Quando nós colocamos isso, amar é respeitar, amar é compreender, mas eu não posso, de forma alguma, colocar alguém que tenha me prejudicado, que tenha me colocado como uma pessoa que eu devo amar, como eu amo alguém da minha família. Mas eu devo, sim, perdoá-lo. Eu devo compreender. Ele não precisa ser alguém que eu ame da mesma forma que eu amo alguém da minha família. Isso não é pedido por Jesus, porque às vezes a gente compreende isso errado. Mas diz que nós temos que perdoar. Nós não devemos carregar mágoas daqueles que nos tenham nos prejudicado. Mas o mínimo que nós temos que fazer é não criticar, não fazer o mesmo que aquela pessoa nos fez. Então eu abro esse parênteses para que a gente possa entender a realidade em muitas palavras que às vezes são mal compreendidas. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Por que ele fala isso? Por que não se limita à esmola? Porque a caridade, gente, ela se transforma em outras situações que nós podemos comentar aqui. É um olhar nos olhos de outra pessoa, é sorrir para a outra pessoa, é ouvir o que a outra pessoa está querendo nos dizer, é você estar presente na hora que alguém está precisando de alguma ajuda. Então, a esmola, muitas vezes, ela vem acompanhada de um sentimento, às vezes, diferente daquele que está recebendo, receba de forma, talvez, com um pouco de orgulho daquele que está dando. Por exemplo, muitas vezes, quer você pega ali R$1 ou R$2, R$3, não importa o valor, você dá de uma forma assim, tá aqui, olha lá o que você vai fazer com isso, hein? Cuidado para não, você tem que tomar, né? Come um lanche, não vai pôr bebida, não vai comprar droga. Então a gente dá, as pessoas estão pedindo e você está dando ainda com algumas restrições. Então não importa se você está dando algo, a esmola para aquela pessoa, nós não precisamos saber o que ela vai fazer com aquilo que nós demos. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar naquele valor monetário que nós estamos, naquele papel, colocar o nosso amor, para que de uma certa forma ele utilize de forma certeira, de uma forma mais
assim, mais justa para ele, para que ele possa realmente se desfazer, se sentir bem com aquilo que nós estamos doando. Então diz aqui, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência, ou seja, nós precisamos da indulgência de outros, que outros nos compreendam, porque também nós não somos perfeitos. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. Quando um rico se apresenta, isso aqui eu falei é incrível. Se tem alguém que se apresenta de forma bonita ali, toda majestosa, a gente dá uma atenção um pouquinho diferenciada para a pessoa, porque só a aparência já nos chama atenção. E quando nós nos deparamos com alguém maltrapilho, sujo, a gente ou foge ou não dá atenção para aquela pessoa, e onde é o contrário, a gente precisa assim, dar atenção, às vezes, uma atenção mais especial àquele que se apresenta mais necessitado, do que aquele que... Porque muitas vezes a gente busca, as pessoas te procuram, pessoas que são, às vezes, têm um cargo, têm alguma posição em algum lugar, então a gente já entra com algum interesse. Você já começa a querer falar, vem cá, eu quero te ajudar, mas lá no fundinho tem um quesinho nosso de interesse. Isso é você, sou eu, somos todos. Isso faz parte do nosso crescimento e dos nossos ensinamentos, porque nós ainda convivemos com essas dificuldades de ter o entendimento de como nós ajudarmos as outras pessoas sem interesse próprio. Então nós temos que aprender, e isso é a doutrina que nos dá esse entendimento para que nós não sejamos egoístas com aqueles que realmente precisam. E ele continua aqui, quando o rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e amabilidades. Se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar. E aí ele continua, o homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. O que ele quis dizer? O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior. Ou seja, ele precisa, aquele que está ali debaixo dele, ele precisa elevar aquela criatura, para que possa, não adianta a gente querer inferiorizar mais ainda uma pessoa que esteja ali numa condição difícil. Então nós precisamos elevar, dar a ele sentimentos altruístas, sentimentos que ele possa ter um sentimento maior e não muito de inferioridade quando nós nos depararmos com ele. Para que a nossa, talvez, situação superior no momento não ofusque, não lhe crie uma situação mais difícil, que é de pedir uma esmola. Ele diz assim, Jesus também disse, amem os seus inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos. Isso eu acabei já falando sobre isso na pergunta anterior. O que pensar da esmola? O homem que precisa pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Ele deve assegurar a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor do acaso e da boa vontade de alguns. Então, o que pensar de uma esmola? Quando nós estamos numa situação difícil, vocês já tiveram essa situação de ter que pedir algum centavo para alguém que você precisa, às vezes, está dentro de uma condução, e você, na hora que vai pôr a mão no bolso, lhe falta o dinheiro, você deixou a carteira em casa.
que situação, você não sabe o que fazer, você não sabe se pula pela janela, se olha para o lado, se pede para o cobrador para descer. É horrível, e eu já passei por uma situação dessa. Então, o ato de pedir ajuda não é fácil, não é fácil. Porque a gente quando... Então, você imagine uma pessoa que esteja lá precisando de algum favor. Muitos se escondem. Quantas pessoas, por vergonha, não vão pedir? E tem outras que se embrutecem, colocam aquilo como algo natural, quando já vira uma rotina. Vou pedir esmola que é mais fácil. Eu não quero trabalhar, eu vou viver da esmola alheia. E a gente conhece muitas pessoas que vivem aí pedindo. Mas nós não precisamos nos restringir, nós não precisamos olhar para esse tipo de pessoa, mas sim para um todo, que é aquela que nós colocamos desde o início da indulgência. Nós precisamos aceitar, às vezes, a imperfeição de certas criaturas. A partir do momento que nós vivemos num planeta onde convivemos com pessoas boas, más e ruins, nós não podemos desprezar as boas, as más e as ruins. Nós temos que entender que eles estão num processo de evolução. Então, nós temos que compreender e perdoar. Então, nós não precisamos falar mal destas pessoas. Precisamos, talvez, ensinar o caminho às vezes, de mudar um pouco o sentido de só pedir, né? Às vezes oferecendo um emprego, mas nem todos se predispõem a isso. Então, o que pensar da esmola? Nós temos que, de uma certa forma, quando alguém se apresenta a nós, nos colocarmos, vamos dizer, da forma mais natural, ou seja, alguém está pedindo algo para mim. Então, isso já é algo difícil. Então, que a gente possa ouvir, compreender, possa, de uma certa forma, resolver a questão, se for a pessoa estiver lá pedindo um valor, uma moeda, que a gente possa ajudar. Se a pessoa estiver pedindo comida, que a gente possa, né, tirar ali do nosso armário o que tiverem para oferecer para aquela pessoa. Isso significa que você reprova a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira para a qual ela é habitualmente dada. Acabei de falar. Como você se posiciona, como você entende e como é a sua postura perante alguém que está lhe pedindo algo. Não devemos desmerecer ninguém. Não devemos ficar questionando o que aquela criatura vai fazer ou não daquilo que lhe foi dado. E sim fazer com amor. Se você estiver no momento apto, estiver ali propenso a ajudar, faça de bom grado. E não queira saber o que é que ele vai fazer com aquilo. Tá certo? Eu vou falar que eu já fiz, e acho que isso... às vezes eu estou aprendendo como vocês. Certa feita veio aqui na minha casa uma pessoa pedindo comida. E eu, no momento, eu não estava, ele estava dizendo que estava com fome, que queria dinheiro, não, melhor, ele queria dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não vou dar, mas você está com fome, quer comida? Ele olhou e falou, quero. Tá bom. Eu entrei, minha esposa fez 2 lanches ali para ele e deu para aquela pessoa. E eu fiquei curioso para saber o que aquela pessoa vai fazer. Nem virou a esquina, ela jogou o pão e o lanche fora, né? E aquilo me machucou, mas me trouxe alguma coisa de bom? Não. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu poderia ter simplesmente ignorado e deixar que aquilo foi fazer bem para ele, tá certo? Então hoje eu não faço mais isso, porque eu entendi, eu compreendi
e hoje eu não preciso, a gente busca o entendimento através dessa palavra que nós temos aqui, indulgência. Então, é se colocar no lugar do outro, é você não questionar, é você tem a entender as falhas alheias. Isso que é importante. Entender as dificuldades alheias. Se nós entendermos que nem todos somos iguais, isso nós não somos, nós passamos a entender esses detalhes que a gente vai passando pela vida. Continuando, deixa eu ver aqui. Aqui ele fala bastante sobre a esmola, né? A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está tanto no ato quanto na maneira pela qual. Lembre-se também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Esse ensinamento que a gente aprende muito lá no Evangelho, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Está aqui, ó, também no livro dos Espíritos, mostrando qual é a importância de nós, de nós, não ficarmos falando aos quatro ventos aquilo que nós talvez fizemos por alguma pessoa. Às vezes as pessoas ficam comentando, né, que olha, hoje fiz uma boa ação, hoje eu ajudei tal pessoa. Não precisa, gente, porque ninguém precisa, nós não precisamos, nós não vamos ser promovidos aqui na Terra com atitudes de caridade. Quando nós fazemos algo de bom para alguém, nós vamos ser promovidos aos olhos de Deus, e não de um empresário ou de alguém que queira falar, oh, você viu o Aidar, não sei o quê. Esse sim, esse está fazendo a caridade. Só vai encher o meu ego e não vai resolver absolutamente nada, porque aquilo não vai me trazer benefício, muito pelo contrário. Ele vai me encher mais de vaidades e que não, isso não nos faz bem. Então, a esmola, essa forma de caridade, a gente tem que fazer sem saber para quem. E fazer sem ficar comentando aquilo que fez. Mas não é só na questão monetária, não é só na questão visual, às vezes na moralidade, às vezes um ato simples que a gente faz e que faça com carinho, a gente está fazendo isso de uma forma para não aparecer perante os outros. Não queira. Não. Quando você fizer algo de bom, deixa quieto, fica quietinho, está guardado dentro do nosso coração, e isso vai ser, quando nós retornarmos para o plano espiritual, esses ensinamentos, essas atitudes que nós estamos tendo, vai nos ser muito mais importante lá naquele momento. Eu vou seguir em frente aqui. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, estou à disposição. Acho que ainda ninguém fez, né? Boa noite e tal. Acho que não. Então tá bom. Eu entendo que estamos indo bem e a gente aqui está entendendo melhor. Esse tema da caridade, amor ao próximo, ele tem assim, eu costumo dizer, e acho que é interessante, o amor, quando você faz algo com amor, a energia que aquilo é impregnado no ato que você fez, é algo assim magnífico. Eu lembro, temos uma pessoa na família que não é espírita, porém é católica, e estávamos assim num evento, numa chácara. Eu nunca tinha presenciado, eu nunca estive junto com ela fazendo a comida lá, fazendo o almoço. E eu reparei que quando ela estava ali cortando os alimentos, misturando arroz, feijão, fazendo todo aquele processo, ela orava. Eu achei que foi um momento, depois eu voltei
e continuei, ela às vezes dava atenção, falava e continuava orando no preparo do alimento. Então, e ali nós estávamos 10, 12 pessoas. E isso me chamou a atenção, porque e depois perguntei para ela, por que que você, quando está fazendo o alimento, você está orando? É para que as pessoas que vão se alimentar, elas recebam esse alimento e que esse alimento os satisfaça. Então, olha só a grandeza que a gente está fazendo num ato apenas de fazer uma refeição. De você colocar naquele sentimento, naquele alimento, algo, você vai impregnar ali coisas boas. E, com certeza, como nós já estamos aprendendo, tudo que nos envolve é energia. O alimento que nós absorvemos é energia. Então, se eu for lá pegar aquele alimento, estou pondo para dentro do meu organismo e ele vai estar ali me alimentando, me provendo de vitaminas e de bons fluidos energéticos. Então, isso para mim vai ser o quê? Uma benevolência, vai ser para mim algo muito gostoso. Esse é um ato de amor, caridade e amor ao próximo. Ela não pensou só nela, ela pensou em todos que estavam ali ao seu redor. Olha como é que a gente consegue ampliar o sentimento da caridade ao próximo. Um ato simples, um ato de amor que você não precisa dar esmola, não precisa falar nada para ninguém, mas que isso seja assim, que transmite aquela energia para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. E aí não importa se é rico, se é pobre, não importa se é maltrapilho, se é mendigo. Quando a gente vai dar aí também para alguém que esteja necessitado de comida, que a gente possa colocar naquele lanche, naquela fruta, né? Algo assim, além do dar, do dar a esmola, dar com amor, dar com carinho aquilo que você está colocando para outras pessoas. E existem outras formas da caridade e amor ao próximo. Quando vamos supor que é um empresário, o empresário ele tem ali uma condição diferenciada, e o que ele faz? O que ele produz? Ele gera empregos e dentro dos diretos tem os indiretos. Então, um empresário que pensa no crescimento, que pensa no bem-estar dos seus funcionários, que os lucros, que aquele que ele consegue, ele precisa se manter, ele precisa ter sustentabilidade para um empresário. Mas ele é um empresário que não só pensa nele, na família, ele pensa nos funcionários. Quantas pessoas que ele está naquele momento, ele está provendo de sustento. Eu trabalhei num grupo muito forte aqui em São Paulo, que é a Votorantim Celulose e Papel, na qual sou muito grato. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns elementos da família Hermínio de Moraes, onde lá são pessoas riquíssimas, mas o que eu observava, o amor que eles tinham pela empresa, óbvio, por crescimento, e a dedicação aos funcionários, que não eram poucos. O Grupo Votorantim hoje é um grande grupo, e eles proviam ali, davam quantos empregos para tantas pessoas? Da mesma forma, eu trabalhei numa outra empresa que foi comprada ali pelo Grupo Votorantim, onde os donos simplesmente venderam para só ter os benefícios do valor da venda. Não queriam mais ter aquela dor de cabeça da empresa. Quando a empresa chegou em uma situação favorável de venda para eles venderam. Não quiseram saber, várias pessoas foram demitidas, óbvio, numa transição dessa, mas eles não quiseram sequer pensar nas vidas ou naquelas pessoas
que estariam sendo demitidas. Esse é o tipo de empresário egoísta, que não pensa no próximo. É um cara rico. Da mesma forma que um grupo Votorantim é riquíssimo, bilionário, mas ele mantém ali todas as empresas firmes, não tendo emprego para mais de 20, 30, 40 mil pessoas, diretas e indiretamente. Isto é uma forma de dar amor a alguém. Quando nós estamos trabalhando numa casa espírita, por exemplo, nós, da mesma forma, muitos de nós, kardecistas, que trabalhamos, nós trabalhamos com a parte espiritual. Você já parou para pensar quantas pessoas que já foram para o outro mundo e que estavam precisando de apoio, de ajuda? Esse entendimento da caridade ao próximo, ele também ele pode ser aos espíritos. Quantos espíritos que nos rodeavam antes de toda dessa questão de Allan Kardec, antes, porque o espiritismo antes ele era muito mal falado, que era uma doutrina do diabo, que não sei o quê, que mexia com isso, com aquilo, né? E não sabiam realmente a verdadeira questão da vida após a morte, que somos nós mesmos. Nós morremos, vamos lá para o mundo vamos para lá e acabou. Foi para Deus, está do lado de Deus. Nada disso. Nós fomos para o mundo espiritual aprender, vamos continuar sendo lá muito próximo daquilo que a gente é aqui na Terra. E aí? Você precisa de orientação. Quem dá essa orientação? As casas espíritas, que recolhem do umbral, que a gente já aprendeu sobre isso, sobre os lugares que estão ali impregnados ainda de muita maldade. Então, muitos se aproveitam. Da mesma forma, gente, que tem no mundo material, tem no mundo espiritual. Tem sempre os aproveitadores. E quantos desses aproveitadores formam inúmeras fileiras de inocentes que caminham de uma forma inocente, sem saber o que está fazendo. E nós, eu não vou colocar só a doutrina kardecista, todos os espiritistas, espiritualistas, todos aqueles que lidam, que trabalham com a espiritualidade, fazem a caridade para o mundo espiritual, que somos nós desencarnados. Lá na casa, o que a gente faz? Nós ajudamos, orientamos. Oi? Nós orientamos a todos, me perdoe, nós orientamos aqueles espíritos que estão desencarnados, que estão ali. E o que nós estamos fazendo? Nós, médiuns ou aquela equipe, não sabemos se é preto, se é branco, se é rico, é pobre. Nós não queremos saber disso, nós apenas queremos fazer a caridade. Nós não temos lá o que ele fez, o que deixou de fazer, se ele foi bom, se ele foi ruim. Nada. Nós apenas estamos ali para orientá-lo, levá-lo para um caminho melhor. Isso se chama amor ao próximo. Isso não deixa de ser uma caridade. Quando a gente faz o passe ali na casa espírita, quando a pessoa se coloca à nossa frente, eu vou querer saber o que ela faz. Se ela fez algo certo ou errado, não importa. A gente está doando, a gente está ali dando o nosso melhor para uma pessoa que eu não sei qual é a idoneidade dela, se é boa, não importa. Eu estou fazendo o amor. E volta isso para a palavra indulgência. Nós praticamos esse ato dentro da casa espírita também. Então, eu estou abrangendo aqui para que nós possamos compreender o quanto é importante o amor ao próximo, o quanto é importante a caridade, né? Estou vendo aqui que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, vou dar uma interrompida. Boa noite, gostaria de fazer uma pergunta. Tem uma pessoa da família que vive uma vida com dificuldade, porque tem vício de fumar e andar de carro, prefere passar mal na alimentação, acha que devemos ajudar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo
que vive com uma vida com dificuldade porque tem vício de fumar e andar de carro. Prefere passar mal na alimentação que acha que devemos ajudar. É uma pessoa da família. Nós temos o nosso livre-arbítrio, Arminda. Cada um de nós opta por aquilo que mais nos satisfaz. Se ele está, se ele vive com uma vida com dificuldade, é ele que está vivendo. Ele está prejudicando a outras pessoas. Ele está fazendo mal para outros. Se ele talvez trabalhe, ele estude, mas tem as suas fraquezas materiais da bebida, do vício, de ter carros e não vive de forma... Isso é uma questão, eu entendo assim, me perdoe, tá, amigo? Se ele não estiver prejudicando outra pessoa, ele tem o livre-arbítrio dele da forma como ele quer conduzir a vida dele. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio da forma melhor que eu conduzo a nossa vida. No nosso entendimento, quando a gente começa a entrar na doutrina, quando nós começamos a compreender, nós começamos a nos analisar, tá certo? E quando nós iniciamos a nos analisar, nós começamos a entender os pormenores. Só que nós temos que tomar muito cuidado para não querer transformar as pessoas que não entendem o que nós entendemos. Porque se eu estou compreendendo que eu tenho que andar de uma forma boa, que eu tenho que aproveitar melhor, que eu tenho que isso é uma questão que nós estamos aprendendo. Isso é bom para mim. E a gente, numa forma como nós estamos fazendo agora, divulgando o certo. Agora, se o indivíduo não quer seguir esse caminho, eu não posso fazer nada. Ele não pode fazer nada, desde que ele não esteja prejudicando os outros elementos da família, tirando dos pais, tirando dos filhos, tirando isso para prejudicar uma família toda. Agora, se ele está somente se auto-prejudicando, ele tem que, uma hora, ele vai cair a ficha dele e vai ver o que ele está fazendo, o que ele está fazendo de importante. E ele está deixando, no nosso entendimento, muitas pessoas, às vezes com egoísmo, com materialismo, deixam de ter amor a si próprio. O amor não significa apenas ter bens materiais. O amor não significa ter bons carros, não. Isso faz parte da vida da gente. Quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter aí tudo gostoso de uma forma... Só que isso são coisas que nos fazem assim, nos sentirmos melhores, mas não que isso nos faça melhores na nossa compreensão. Faz parte, mas nós temos que ser o quê? Dividir aquilo que nós estamos recebendo. Como eu acabei de falar, o rico ele é importante, ele precisa, e nós precisamos destas pessoas para cuidar e para dar empregos e para fazer outras benfeitorias. Quantos ricos que eu conheço que dão ajuda às pessoas, a hospitais, a creches, e ficam ali sem falar nada. E tem pessoas que gostam de desbanjar, de falar, de ter outros problemas, que aí fica ao critério dele, desde que ele não esteja prejudicando outros. Agora, se estiver prejudicando, é óbvio que precisamos aí conversar com esta pessoa, fazer entender, mostrar um caminho, levar, às vezes, mostrar um pouco mais de religião. Muitas vezes, dentro da nossa família, a gente esquece da religião. Não estou dizendo da religião kardecista, estou dizendo da religião no seu total, porque a religião nos ajuda, nos faz um pente fino na nossa moral, na nossa reforma íntima. Porque a maioria das religiões, elas vão falar do amor de Jesus, do amor ao próximo. Então isso vai nos lapidando, vai fazendo com que nós melhoremos a nossa moralidade, melhora a nossa condição de fazer com que melhorar a nossa condição
de vida espiritual, já preparando para uma vida espiritual, tá bom? Então, espero ter respondido, Arminda, né, se for essa a questão, e espero poder ter contribuído. Mas hoje é incrível, hoje a gente está colocando muitas essas questões da indulgência, viu, Arminda? Você vê, a gente já está reconhecendo os erros dos outros, está vendo que ele está errando. Então, a indulgência, o que, que é? É, às vezes, tentar ajudar de uma forma e se colocar no lugar dele. Talvez, vou pegar um pouco do seu exemplo, se você me permitir. Pode ser que ele tenha outros problemas, talvez psicológicos, algum problema que ele tenha na família, que lhe direciona para ter por exemplo, uma válvula de escape. Pode ser que ele esteja com outros problemas e acaba se envolvendo com outros que, às vezes, para ele acaba assim, se sentindo melhor fazendo isso. Porque muitos de nós, quando nós não suportamos, às vezes, uma dificuldade, a gente espana. Quantas pessoas que não conseguem enfrentar aí algumas dificuldades e se enveredam por uma questão dos vícios, da bebida, das drogas e outras coisas mais. Porque isso é fraqueza do espírito, é fraqueza do ser, que ele não está conseguindo suportar aquilo que ele mesmo pediu no seu momento de encarnação. Então, por exemplo, cabe aqui a nós, Arminda, às vezes, até tentar ajudar, não querendo não querer moralizar ninguém, mas às vezes mostrar caminhos outros que fortaleçam ele, para que ele mostre o valor, às vezes, de ir a uma igreja, mostre ele o valor de ajudar alguém, como é gostoso a gente fazer alguém feliz de alguma forma, porque muitas vezes a gente não consegue encontrar, às vezes, atitudes que possam beneficiar alguém que esteja lá com dificuldade. Eu aprendi a duras penas, muitas vezes, a gente quer ajudar alguém falando, olha, seja na bebida alcoólica, quanto mais você fala para uma pessoa que não deve tomar ou não deve beber, mais essa pessoa ela se complica mais ainda. Então nós temos que também ter cuidado para que a gente não prejudique e sim ajude. E a gente precisa ter esse entendimento para que a gente faça às vezes, porque nem tudo o que eu sou, nem tudo o que eu penso, nem tudo o que eu acho é certo, o outro vai achar também. Indulgência. Indulgência. Eu vou conduzir isso de forma com os meus filhos. Não, meus filhos eu conheço. A gente não conhece. Com os meus parentes, com aquele que está ao meu redor. Então a gente sempre se coloca numa condição. Eu estou certo. Eu tenho a razão. E a gente nunca às vezes cede. Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, hein, Arminda, não é você não. Eu estou só pegando os exemplos, hein? Eu estou me prolongando no exemplo apenas. Porque a gente às vezes aponta para alguém o erro e não enxerga o próprio erro. Então, um ato de amor e de caridade, muitas vezes, quando a gente não tem condições de ajudar, cala a boca. A gente, às vezes, o silêncio e uma oração é muito mais benéfica do que nós abrirmos o nosso verbo sem saber do que está acontecendo, sem saber o que forma estamos envolvendo aquela outra pessoa. E isso é caridade, é amor ao próximo, é indulgência. Eu estou aqui, né, colocando essa questão da indulgência porque é muito forte e a gente precisa entender essa questão. Quando a gente entende, percebe, nós respeitamos mais o nosso vizinho lá, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui
esse tema da caridade, do amor ao próximo, ele acho que a gente já conseguiu dar uma evoluída. E se nós olharmos um pouquinho na próxima página, a gente vai ter amor materno e filial. Isso está dentro do contexto desse capítulo, que é, né, a lei da justiça, do amor e da caridade. Eu vou ler essa questão aqui para nós. São questões pequenininhas que também complementam o que nós estamos colocando hoje aqui. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo? Então diz assim, o amor materno é as duas coisas. Ele é instintivo e também ele é uma virtude. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, visando a conservação deles. Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais. E termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. Deixa eu ler aqui o resto. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. O amor materno sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Observe que existe neste amor algo a mais que nos animais. Vale aqui comentarmos a questão e a divisão do que é um ser humano racional e de um animal. Neste caso, quando um animal, um cachorro, ele tem o quê? O amor, ele tem o sentimento instintivo de cuidar da sua cria. E qual é este amor? É dando-lhe alimentos, lhe dando o que for preciso para que ele simplesmente sobreviva. Então, o animal, ele tem que é um instinto animal que está ali colocando a sua posição naquele momento. E aí a gente fala, então nós somos também instintos animais? Sim, nós também somos animais, porém nós somos animais racionais, que raciocinamos. E aí tem toda a diferença, porque além de você cuidar do sentimento, da fraternidade, do amor com seu filho, você vai também protegê-lo de todas as formas. Então, o amor do materno, ele é uma virtude e um sentimento. Virtude porque nós enchemos os nossos filhos de ensinamentos, de educação, de tudo isso, né? No animal a gente não faz, ele vive apenas ali para o seu momento de sobrevivência. Agora, nós não. Nós temos algo mais, nós temos a nossa alma, o espírito que é inteligente. E esse se utiliza da vida da carne, do meio animal, para a gente conseguir aqui na Terra se lapidar, se desenvolver, para nós progredirmos no mundo espiritual. E aí, sim, é o que vale os ensinamentos morais. E aonde está o amor ao próximo? O amor materno. Gente, é um amor que não tem tamanho. Não preciso nem comentar aqui o quanto que uma mãe tem de sentimento de amor para com seu filho. Mas ela também, indiretamente, além deste amor, ela também precisa cuidar dos estudos, dos ensinamentos, equilibrar aquela criaturinha ali, para que ele, quando cai para a direita, levanta, cai para a esquerda, levanta. E assim, fazendo o quê? Ele já vai formar a moral daquela criatura. Então, o amor materno e filial, né, é algo maravilhoso. A próxima pergunta diz assim, se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos? E isso, muitas vezes, desde o nascimento. Olha que pergunta. Vamos lá.
Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar. Ou é uma expiação pela qual esse espírito precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe ou ainda um bom filho, numa existência anterior. Eu aqui vou até resumir aqui quantas vezes nós já falamos sobre isso. Olha, esse é um assunto que dá para a gente falar a noite inteira aqui. Nós somos colocados em famílias para nós nos ajudarmos uns aos outros. Isso a gente sempre comenta. E geralmente, quando nós reencarnamos com aquelas pessoas que nós fizemos o mal, fizemos algum problema, criamos alguma dificuldade. Então, não adianta eu querer, na lei de reencarnação, na lei kármica, ir para uma outra família que não aquela que eu prejudiquei. Então, para onde eu vou? Naquele ambiente da qual eu deixei algo a desejar, certo? E nada mais justo, muitas vezes, no início, de uma mãe recusar o seu filho, ou vice-versa. Ou pode ter até uma questão kármica da mãe, por exemplo, por um motivo ou outro, recusar aquele filho, que é uma questão para o próprio espírito do filho entender que ele já fez aquilo uma vez no passado. Ele renegou seu pai, renegou sua mãe, e agora ele vem de uma forma onde ele vai sentir, vamos dizer assim, o que ele fez para uma pessoa sentir naquele momento. Contudo, muitas das vezes, esse sentimento que uma mãe possa ter pelo filho é passageiro. Muitas mães têm isso, às vezes no começo, mas aí a coisa ela progride, porque o amor maternal ele não tem explicação. Ele, de uma hora para outra, ele reverte e ama mais do que qualquer pessoa. Isso que faz a indulgência, isso que faz o amor, isso que faz aquela pessoa, por exemplo, essa criatura que chegou com várias questões kármicas e a mãe recebê-lo com todo o amor e carinho, olha só que gostoso que é isso. Então, até a gente estava discutindo isso na semana com algumas mães, quando a mãe está grávida, geralmente, a maioria das mães, elas alisam a barriga, acariciam, e aquilo vai colocando todo aquele amor naquela criatura que está para nascer. Porque o espírito que está próximo ali, que está próximo a encarnar, ele está de ouvidos, ele está percebendo tudo isso que está acontecendo. E você imagina se a mãe já não querer esse filho, então, já como que é essa pergunta. Mas eu estou aqui colocando quando, na maioria das vezes, as mães adoram a sua criação, né, o seu filho ou filha, logo nem se conhecer. E isso faz um bem tremendo para o espírito, porque ele vai se sentir acolhido. Agora, a mãe que já no ventre já recusa, já está fazendo tudo aquilo que não se deve, ou às vezes por uma situação ou outra, ele já está criando ali uma situação entre mãe e filho. E não vai dar outra. Na hora que a criança nascer, esse sentimento ele vai estar muito bem ali impregnado. E às vezes até a separação mãe e filho que não se entende nem no começo e nem no fim. Mas o amor maior, a questão do amor, esse amor materno, o amor materno e filial, ele supera muitas coisas, gente. É um amor que eu diria assim, no futuro, quando nós nos tornarmos melhores neste planeta, eu acho que todos nós, homens e mulheres, que não precisa ser mãe, nós vamos chegar nesse ponto. Não, ainda estamos aprendendo, ainda nós estamos numa escalada evolutiva de aprendizado, de amar mesmo aquele que tenha nos feito mal. Mesmo que a gente perdoe, mesmo que nós possamos perdoar. Então, nós estamos caminhando para esse momento. O momento já está aí nos mostrando que está havendo uma mudança no planeta.
nós já estamos percebendo os sentimentos das pessoas, aqueles sentimentos que estavam guardados, que estavam ali, que estão agora sendo colocados para fora. Fala, nossa, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Por quê? O planeta está passando por uma mudança muito agora. Nós vivíamos falando sobre isso, só que agora está acontecendo. E onde nós estamos sendo, assim, muitos estão desencarnando por N situações, não vou aqui, cada um tem a sua condição. Muitos estão passando por dificuldades emocionais, muitos estão se unindo para um bem comum, fazendo com que o amor possa ser maior, o amor ao próximo. Então eu comparo que o amor materno e filial, um dia, quando nós alcançarmos essa excelência, estaremos na mesma condição. Estaremos sendo indulgentes com aqueles que talvez nós não conheçamos, não sabemos quem são. E vou continuar. Essa pergunta foi muito boa. Eu não vou aqui me estender. E vou ler a última, se é que dá tempo. Temos 7 minutos ainda. Os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não dão a esses filhos a mesma ternura que dariam se eles lhe causassem alegria. Esses pais devem ser desculpados por isso? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a sua missão consiste em fazer todos os esforços para encaminhar os filhos para o bem. No mais das vezes, esses desgostos resultam dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos desenvolvessem, desde pequenos. Ao agir assim, colhem o que semearam. Então, os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não dão a esses filhos a mesma ternura? Gente, eu acabei de falar isso lá atrás. Nós falamos sobre isso. Deus nos dá a oportunidade de recuperarmos as nossas falhas. E Ele, muitas das vezes, nos dão, assim, nas nossas mãos, pais, uma criatura para que nós possamos conduzi-la no caminho do bem. Então, quando nós somos pais, a gente está recebendo ali, nós temos foi nos dado a responsabilidade daquela criatura. Ela pode ser uma criatura doce, amável, e ela pode ser uma criatura amarga, difícil, mas o que eu vou fazer? Eu vou dispensar este meu filho, eu vou jogar para outra família educar? Não! Esta criatura é minha responsabilidade. Eu pedi antes para que eu tivesse aquele espírito nas minhas mãos para tentar colocar ele no caminho certo. E, às vezes, muitos, quando os pais falham, assim, não vou generalizar isso, pelo amor de Deus, muitas vezes nós falhamos com os filhos e eles acabam indo para caminhos outros. Você fala, então a gente, como ele colocou aqui, às vezes a gente colhe o que semeia. Então, se nós agimos, nós temos que agir de forma educativa, orientativa, né? E de repreensão muitas vezes. Porque eu acho que se nós deixarmos que aquela criatura fique à vontade, fazer o que bem queira da sua vida, ele não vai entender e compreender algumas necessidades, alguns desafios da vida. Então nós, pais, quando pegamos ali as nossas criaturinhas pequenininhas, nós temos o dever de ensinar bons modos, é o amor ao próximo. Nós estamos falando do amor ao próximo, que é ainda aquela lição que nós temos lá. Eu tenho que educar o meu filho, eu tenho que colocar ele num caminho do bem, eu tenho que ensinar ele boas atitudes, a educação, métodos, e todas as formas colocando. Eu tenho que colocar esta criatura de uma forma que ele seja alguém lá que ele possa ser, no mínimo, educado. Não precisa ser um doutor, mas de boa conduta, que ele seja respeitador, que ele respeite, que ele compreenda o trabalho alheio, que ele seja indulgente, que não seja egoísta, porque isso faz parte
das nossas questões kármicas. Mas eu não posso jamais deixar de cuidar daquele filho ingrato. Você é um filho ingrato. Né? Muitos abandonam esta ingratidão, mas nós temos que fazer de tudo para tentar colocar ele nos eixos. É óbvio, é claro que quando chega já uma certa idade, já na sua maturidade, pouco podemos às vezes fazer. Nós vamos ser pais para a vida inteira, mas às vezes mudar como nós gostaríamos, depois que já chegou ali aos seus 20, 30, 40 anos, aí eles também têm o livre arbítrio de também seguir a tua própria vida. Então, mas nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter a responsabilidade de manter aquela criatura reta, no caminho certo, buscando, eu acho que o maior desafio, né, que nós podemos ter é a educação, a ética para os nossos filhos, a religião, que muitos hoje não têm, que estão aí sem religião. Então, nós precisamos. Então, esta pergunta, ela enche a gente de que nós precisamos e temos que ter o quê? A indulgência para com os nossos filhos. Saber o que eles querem, saber as necessidades, saber ser pai e saber ser mãe. Melissa fez uma pergunta. Numa situação que o filho é drogado, a mãe já tentou de tudo, internações, intervenções, o filho bate, rouba, deixa a mãe passar fome. No momento, a família tira a mãe do convívio desse filho, ela é culpada por desistir de forma alguma. De forma alguma. Eu duvido que uma mãe não tenha ido até ao fundo do poço junto com o filho, tirar ele lá, às vezes, de uma cracolândia, que muitas vezes a gente já assistiu, para tentar tirar ele de lá. E nós fazemos de tudo, eu tenho certeza que uma mãe e um pai vão lutar, né, dentro desse contexto que nós estamos falando, de pessoas que têm o amor filial, que querem ali cuidar do seu filho, ele jamais vai abandonar aquela criatura. Contudo, aquilo que nós sempre colocamos, nós vamos lidar com isso até um determinado momento. A gente vai viver a vida inteira querendo salvar, querendo ajudar. Só que ele também tem o seu livre-arbítrio. Você vai falar de tudo para esta criatura, vai mostrar as coisas boas, mas ele não quer. Muitas vezes essas questões são kármicas, que já vêm de outras vidas, e nós somos colocados para tentar resolver. Quando é colocado numa família, num pai, mãe, que realmente lutam, brigam, e fazem de tudo para que aquela criatura se coloque no caminho certo, esses pais já vêm com uma missão ferrenha, porque sabem o que vai ter pela frente. Mas jamais podemos dizer que esses pais falharam, de forma alguma. Existem pais que não estão nem aí, inclusive ajudam os filhos até a entrar na situação, compartilham muitas coisas. Então, a gente precisa saber dividir essas vertentes. Por isso que a gente fala, né? A gente tem que fazer de tudo até uma certa idade daquela criatura, dos nossos filhos. Dependendo de onde ele andou, com quem andou, e já alcançou aí uma certa idade, uma certa liberdade, a gente começa a ter muito mais dificuldade para intervir naquilo que eles são. Porque como nós somos jovens, nós somos irreverentes, às vezes o que os pais falam, né, como pai eu já também tive isso, você quer aconselhar, quer falar, olha, não faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho. Mas não adianta, às vezes as pessoas precisam errar para voltar atrás e entender o que você está querendo. Porém, quando tem essa questão da droga, a questão de retornar é muito mais complicada, muito mais difícil, porque a pessoa entra numa roda, uma roda que gira ali e não consegue sair devido ao vício. E aí quem está de fora sofre, né? Eu
A gente tem vários conhecidos que tiveram grandes problemas, ficaram na miséria, os pais faziam de tudo para que ele não fosse roubar, porque é uma situação crítica, gente. Porque se ele quando você deixa de dar aquilo que ele está querendo para comprar a droga, ele começa a roubar, começa a se envolver e começa a piorar. Então isso para os pais, gente, é um transtorno terrível, é complicado, né? E aí precisa ter muita resistência, muita força, saber conduzir isso. Então aí entra uma outra situação que a gente aí é individual, como conduzir isso. Mas eu tenho certeza que o pai que se dedica, aquele que toma conta, que faz de tudo, jamais poderá ser considerado como culpado nessa situação. Tá bom, Melissa? Tem uma outra aqui, deixa eu ver, a Darli Ribeiro, sou abençoada com os filhos que tenho, graças a Deus. Eu diria que nós somos abençoados, se você me permite, Darli, me permite colocar, eu também sou abençoado com os meus filhos, que são. Mas, e se eles não fossem do jeito que nós gostaríamos que fosse, que é o tema desta noite? O que eu vou fazer? Né? Eu não vou ser abençoado? Vou, se eu compreender, né? Se eu compreender que às vezes nos são colocadas nas nossas mãos criaturas das quais não vêm com toda esta doçura e que cometem erros, cometem equívocos, eu tenho que também agradecer a Deus, porque pode ser, Darli, que numa condição mais profunda, isto que o meu filho esteja fazendo de ruim para mim, seja para o meu aperfeiçoamento. Esteja me mostrando algo que eu em outras vidas não tive ou nesta vida mesmo. Mas, sem dúvida alguma, abençoar de todas as formas aqueles filhos que nós temos. Como eu faço aqui uma parábola, um detalhe aqui, onde eu costumo ouvir muitas vezes, né? Olha, o seu filho vai ser homem ou mulher? E o que nós respondemos, gente, de uma forma, não importa o que seja, homem, mas que venha com saúde. E se vier com problema de saúde, eu vou jogar no lixo? Eu vou fazer o quê? Eu entendo que, às vezes, essa palavra, isso é um verbo, a gente joga este verbo como costume linguístico da gente mesmo. Mas que a gente precisa se lapidar, precisa se corrigir. Né? Que a gente tem amor, mesmo que não for uma criatura perfeita. A gente vai ter um amor. Quantas pessoas, quantos filhos, quantos pais tiveram crianças com problemas terríveis aí, e olha, gente, por incrível que pareça, elas agradecem a Deus por ter dado uma criatura daquela forma. Criatura, às vezes, com problemas psicológicos, mentais e outras questões. E nós precisamos agradecer, né, a tudo e a todos. Então, Darli Ribeiro, espero que você tenha me compreendido, pelo amor de Deus. Mas é que eu pego, às vezes, uma pergunta e eu coloco de uma forma, assim, para que a gente possa, de uma pergunta, elaborar todo um processo de entendimento daquela pergunta, que é isso que enriquece a palestra, é isso que enriquece esse momento. Você falou uma coisa tão maravilhosa, que é sua, de amor filial, amor de mãe e meus filhos. Mas nós temos que também entender que aquelas mães que também não tiveram a mesma sorte, de uma certa forma, têm que agradecer e são abençoados também, ou de um jeito ou do outro. Então, já me aconteceu exatamente assim. E isso é uma forma da gente, olha, é um estudo maravilhoso. Agora, Dani, eu te falo que assim, amor ao próximo, caridade, indulgência. É isso que nós vamos aprender aos poucos. É isso que nós estamos aqui entendendo. Quando a gente se aprofunda num estudo como esse, de perguntas e respostas, a gente acaba se aprofundando na riqueza da doutrina kardecista, na riqueza que os espíritos tentaram nos passar para que nós possamos definitivamente compreender o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos,
Quem nós somos? Por que eu estou num corpo animal? Por que eu tenho espírito? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por tudo? Por que eu tenho que compreender a indulgência? Por que eu tenho que amar ao próximo de uma forma inteligente? Meus amigos, me perdoem, eu me estendi um pouquinho, espero que eu não tenha, que eu tenha contribuído para que todos pudessem ter um pouco assim, um pouco de entendimento, porque nós estamos todo dia aprendendo, a cada instante nós aprendemos um pouco, tá certo? E eu queria apenas fazer uma resposta. Eu comentei na segunda-feira que nós podemos ter aula, estamos tendo aula do Livro dos Espíritos. E teve uma companheira que falou, por que não é feito através de lives como esta? É que no estudo é difícil poder fazer a interação junto de perguntas e respostas numa live, não dá. Então, a gente tem um grupo que tem que ser ali um grupo fechado, dentro de um aplicativo, onde você coloca várias pessoas interagindo com você, interagindo com as perguntas e as respostas. Então, fica muito difícil de nós fazermos um estudo onde só um esteja falando e não dá. Então, o estudo continua da forma como a gente tem feito, através de palestras e através desse momento que nós estamos tendo aqui. E na medida do possível, responder as perguntas que geram estudo. E eu sugiro àqueles que gostem, que estão começando a ter o sabor do conhecimento da doutrina, que não esteja próximo de nós, mas existem N casas espíritas que fazem o curso, que dão o curso, que estão próximos da onde vocês estão morando, onde, quando for possível, ter a presença, né, direto com os professores, dentro da casa. Isso é importante. E quando a gente está nessa situação, estamos fazendo o melhor para que a gente consiga propagar esta doutrina maravilhosa. Eu ainda comento com vocês que na próxima semana nós não vamos ter nem a live da segunda nem da quinta. Nós vamos fazer esta semana de descanso para toda nós que estamos lá na casa e para todos. Então, semana que vem, na semana do dia 15 ao dia 19, não teremos aí nenhuma atividade da nossa casa e nem então as lives. Voltaremos com todo amor e carinho a partir do dia 22, na próxima segunda-feira, com todo esse processo que a gente está continuando. Meus amigos, eu deixo com vocês um feliz final de semana, aqueles que estarão indo aí, vão viajar, que tem algum já lugar programado. Não esqueçam de orar pelo planeta, porque é um momento que ainda as interferências negativas estão mais presentes, que nós saibamos, né, entender e compreender esta situação que o planeta está, nos unir em orações, em preces, em prol daqueles que estão precisando, sem saber se são bons, se não são, não importa. Uma boa oração, uma boa corrente de vibração, unindo numa oração para o planeta, para as pessoas que a gente queira, não importa qual seja a religião. É comum aqui no Brasil, às 18 horas, fazer a Ave Maria, que é o momento da nossa mãe, né? E ali também unem-se várias criaturas em prol da oração que irradia energia boa para o planeta. Que saibamos conduzir estas energias que estamos aprendendo, que saibamos entender todos os mistérios que estão aí escondidos e que nós, com certeza, aos pouquinhos vamos desvendar tudo isso juntos. Um grande abraço, deixo a todos vocês o meu forte abraço, um beijo no coração de todos. Uma boa noite.